Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que fazem parte desse universo incrível chamado Univale. Hoje estaremos conversando com o professor do curso de Relações Internacionais e da pós-graduação em Relações Internacionais Contemporâneas, o Ricardo Boff. Primeiramente, professor, é um prazer estar em contato contigo. Prazer é todo meu, bom dia a todos e a todas, mais uma vez conversando com vocês aí da Rádio Univale. Professor, para começo de conversa, quais são as abordagens sobre a América Latina para os alunos de Relações Internacionais? Olha, na disciplina de América Latina, né, tanto na graduação quanto na pós, nós procuramos ressaltar a longa e rica tradição de pensamento latino-americano, né? Você sabe que nós temos o costume infeliz no Brasil, na América Latina, possivelmente na África, de ficar importando coisas da Europa e dos Estados Unidos, às vezes até de segunda mão, né? Sabendo que nós temos, não que nós não possamos aprender com eles e eles com nós, mas nós temos uma rica tradição. Então, nós pegamos, por exemplo, a linha do pensamento da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, criada em Santiago do Chile em 47, que produziu um vasto grupo de economistas, estudos sobre o desenvolvimento, que pautou os governos praticamente a todo o século XX. As chamadas teorias da dependência, que é uma tradição muito forte na América Latina, tem a versão marxista, a versão weberiana, e aí os alunos vão entrar nesses detalhes. Tem as abordagens liberais, o chamado realismo periférico, que é uma maneira de você olhar as relações internacionais a partir da posição da América Latina no mundo. E tem também abordagens pós-coloniais. Quem aí é do curso de Direito conhece, por exemplo, o novo constitucionalismo latino-americano, que é a ideia do buen vivir, dos direitos da natureza, da Pachamama, especialmente na Bolívia, no Equador, que vão questionar a própria ideia do desenvolvimento, a própria ideia de crescimento econômico como centro da atenção dos nossos governos, uma relação diferente com a natureza, com a vida. Enfim, eu coloquei aqui um resumão para dizer que nós temos várias linhas de pensamento que nós vamos abordar ao longo do curso. E qual a importância, então, de se abordar a América Latina aqui para o nosso acadêmico? Em primeiro lugar, né, até pela nossa formação histórica, o Brasil costuma estar um pouco de costas, né, voltado muito para o Atlântico, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, agora olhando para a China, e ignorar um pouco a nossa vasta fronteira, né, de milhares de quilômetros, aí, com 8 países, em que nós temos uma série de oportunidades econômicas, comerciais, culturais, de relacionamento, enfim, uma riqueza de opções de intercâmbio que nós podemos ter com esses países. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e aí já entrando um pouquinho em geopolítica, é que se você observar como é que o mundo está se configurando hoje, um mundo multipolar, ou seja, não vai mais ter uma grande potência que domina que domina as relações internacionais, como foi no passado, com os próprios Estados Unidos, com a Inglaterra. A tendência é um mundo multipolar, com vários polos de poder organizados em regiões. Então, você olha para os Estados Unidos, eles estão se organizando junto com o Canadá e México. Você olha para a Europa, tem a União Europeia. Olha para a Rússia, União Eurasiana. Olha para a China, as novas rotas da seda. Então, o Brasil, para ter uma posição de destaque no mundo, que o seu tamanho exige, né, um dos maiores países do mundo em termos de população, território, biodiversidade, industrialização, é uma exigência a gente estar unido com os vizinhos, em harmonia, trabalhando em integração regional com instituições fortes e permanentes, né? E aqui na Univale, quais são as atividades que os alunos realizam? Tem a semana acadêmica da ONU, mesas redondas. Conta um pouco para a gente. O SAONO, ele costuma ser uma simulação de algum órgão das Nações Unidas, às vezes o Conselho de Segurança ou às vezes algum outro, em que você reúne lá, quando é o Conselho de Segurança Geral, 15 países, né, 5 membros permanentes, e mais 10 membros conforme o tema que vai ser discutido, eles fazem uma simulação. Tendo, por exemplo, a gente já discutiu a questão do Mar do Sul da China, a questão de refugiados no Mar Mediterrâneo, problema da Venezuela, enfim. Então, os alunos fazem uma espécie de simulação de diplomacia, né? É muito bacana. E mesas redondas nós temos várias, sobre vários temas, direito ambiental, geopolítica, questões de gênero, e nós tivemos algumas aulas conjuntas com países da América Latina agora durante a pandemia, né? Então tivemos uma aula conjunta com Quilmes na Argentina, com a Universidade do Equador,
tivemos com uma universidade da Espanha, através da direção da escola, e tudo isso um intercâmbio de professores, nós falando espanhol, eles falando português, discutindo os países e tal. Então, nós temos uma bastante interação com o que pensam os outros países dentro do curso, né, da América Latina e do mundo. E como é trabalhada essa relação do Brasil com os países do Mercosul? Olha, essa relação ela vem se consolidando no eixo Brasil-Argentina, que são os dois maiores, né, e Sim. agregando Uruguai, Paraguai, aos poucos a Bolívia, desde os anos 80, aliás, desde o governo Figueiredo, que era militar, né, que já iniciou essa aproximação. Na época, Itaipu gerou muito problema entre Brasil e Argentina, eles resolveram a questão nuclear, enfim, uma série de questões. O Brasil apoiou a Argentina nas Malvinas. Então, veio sendo feita uma construção, pouco a pouco, uma série de divergências e tal. Hoje, infelizmente, nós estamos no pior momento dessa relação, né? E assim, as divergências ideológicas entre os governos são normais, tá? Outro dia, por exemplo, o presidente do Chile, o Sebastián Piñera, que é um sujeito de direita, foi na posse do Pedro Castillo, do Peru, que é um presidente de esquerda, sem nenhum problema, como chefe de Estado. Não é a maneira com que o nosso presidente Jair Bolsonaro toca a relação com a Argentina. Não tem postura de chefe de Estado quando fica fazendo provocação no Twitter, chamando de comunista. E no curso de Relações Internacionais o pessoal vai aprender que ele é um peronista moderado, ou seja, centro-esquerda. E há respostas do Alberto Fernandes também. Mas eu diria que o Brasil, como maior país, né, já teve presidente de direita, de esquerda e tal, mas teve uma política de Estado nos últimos 30 anos, e nesse momento não tem. É uma política de governo voltada a eleições, voltada a inflar a bolha, e infelizmente o Mercosul passa pelo seu pior momento, especialmente devido às questões políticas. Há divergências econômicas, comerciais, sim, mas como o nível político entre os presidentes não há diálogo nesse nível, nada anda, né, infelizmente. E ano que vem teremos eleições no Brasil. De que maneira isso acaba impactando nas relações internacionais? Em geral, os países ficam um pouco cautelosos quando se aproximam as eleições, sem fazer apostas de longo prazo, porque não sabem o que vai acontecer, né? Ainda mais num ambiente tão polarizado quanto é o Brasil hoje, que você tem aí os dois polos, né? Lula e Bolsonaro, e a possível terceira via que vai tentando se construir. Então, a tendência é que os outros países vão esperar, a partir do ano que vem, esperar para ver o que vai acontecer antes de tentar avançar muito em acordos, em novos projetos, enfim, em qualquer coisa conjunta. Fica tocando as relações meio em banho-maria, né? Aguardando para ver o que vai dar. Eu acho que a tendência é essa, mais ou menos como foi Trump versus Biden, né? O pessoal, todo mundo esperando ver o que acontecia para depois dar continuidade. E promover esse debate sobre a América Latina, abordando as perspectivas políticas, econômicas, sociais, isso contribui de que maneira para os acadêmicos? Eu acho que é um pilar fundamental para que o profissional de relações internacionais saia pronto, né? Eu dou um exemplo para você. Nós fizemos, logo antes da pandemia, um encontro envolvendo ele, né, o Escritório de Relações Internacionais do curso de Relações Internacionais na época, com os empresários da região, né? E aí o empresário experiente disse o seguinte: às vezes, quem está começando a exportar pensa em Estados Unidos, que é o mercado maior, mais rico em dólar. Só que é muito difícil entrar lá, tanto por barreiras comerciais, tarifárias, não tarifárias, e pela consolidação do mercado. Agora, se o sujeito fizer uma viagem para a Bolívia, né, ali para Santa Cruz de la Sierra, para o Paraguai, às vezes esses países são carentes de alguns produtos que nós temos aqui, né? Então, eu só estou dando um exemplo que você olhar bastante para a América Latina, você pode ter vantagens que outros não vão enxergar, né? Aqui nos países vizinhos, que basta pegar um ônibus ou contratar um frete, que o produto já pode chegar lá, né? A coisa é um pouco mais fácil, né? E sem falar que a formação do país, do Brasil enquanto país, das nossas fronteiras, né, a configuração do nosso território, ela tem tudo a ver com a relação com a Espanha. Então, se você quer entender o Brasil e você entender também a formação dos países vizinhos, você vai ter uma visão mais completa do que é o nosso país e do que são os países vizinhos, olhando uma história conjunta da América Latina, coisa que às vezes as escolas não fazem por focar muito naquela história oficial do país, dos heróis e tal. Sim. Então, eu acho que é uma riqueza prática e intelectual que traz para todos nós. Ok, então, professor Ricardo Boff, obrigado pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Até uma próxima. Fico à disposição, tanto eu quanto o curso de Relações Internacionais. Abraço a todos vocês.
Valeu. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Até o próximo programa.